Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, belezinha? Tudo bem? Espero que sim. Bom, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite, tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã, todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. E aguardem que logo o Matheus volta com os vídeos dele. Não se esqueçam de fazer uma visitinha lojaassombrada.com.br e não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, tá bom? Vamos então ao relato de hoje, que é este que está aqui atrás. Não, brincadeira. Este daqui, ó. Um espírito acabou com o meu casamento. E Laia, vamos ver o que se sucedeu aqui. O que aconteceu? Oi, Ana, tudo bem? Depois de muito pensar, resolvi te enviar este relato. Já acompanho o canal há algum tempo e amo o conteúdo de vocês. Na verdade, eu queria te contar dois relatos, um longo e um curtinho, mas hoje eu vou mandar o longo, espero que goste. Sempre tive muito interesse pelo sobrenatural, desde pequena, mas foi depois de passar por experiências reais que comecei a estudar o assunto mais profundamente. Venho de uma família cristã evangélica. Deixa eu dar uma olhada, tá tudo certo? É que às vezes eu bato o dedo no fio. Não, tá ok. Ficar com a mão quietinha. Então, venho de uma família cristã evangélica. Minha avó foi uma dessas senhoras com dons espirituais que orava pelas pessoas, e a casa dela vivia cheia de gente, entrando e saindo, e que vinham de várias partes do Brasil em busca de socorro espiritual. Minha avó os recebia gratuitamente e os ajudava. Porém, era comum ver todo tipo de coisa. As pessoas chegavam com os mais diversos problemas. E vez ou outra lá estava minha avó brigando para expulsar os demônios de algum possuído. Inclusive, ela tinha em casa um baú onde eram deixados objetos amaldiçoados que as pessoas traziam e que eu e minhas primas ficávamos morrendo de curiosidade de abrir o baú, mas a gente não tinha coragem. Era tipo o museu dos Warren dentro do baú. Então, para nós, o sobrenatural era algo cotidiano. Mas é claro que, como a gente era criança, a gente morria de medo dessas coisas. Sempre fui uma pessoa muito sensível e muito sincera em meu relacionamento com Deus. Mas até meus 20 e poucos anos, nada de anormal havia acontecido comigo particularmente. O que vou relatar a seguir não apenas são apenas alguns acontecimentos que presenciei. Separei os mais relevantes para não alongar muito esse texto. Minha primeira experiência paranormal se passou em uma viagem que fiz para São Paulo. Como eu era uma cantora e compositora, um conhecido meu e cantor estrangeiro que morava em São Paulo me chamou para ajudá-lo com a produção de um novo CD dele. E eu arrumei as malas e fui para a casa dele, que juntamente com sua esposa me receberam super bem. Nessa época eu devia ter em torno de 25 anos de idade, mais ou menos. Um dia, no quarto de hóspedes deles, enquanto eu estava deitada na cama, me preparando para dormir, o sono não chegava. Foi então que eu percebi que a porta do quarto estava se abrindo lentamente. Minha cama estava colada na mesma parede da porta e estava virada para a parede. Logo, meu ângulo de visão da porta era nos pés da cama. Percebi que a porta se abria e o meu coração gelou, porque eu achei que era esse meu conhecido que me convidou, e se fosse isso, olha, ia pegar muito mal. Ele entrar no meu quarto aquela hora, sem bater. Então eu arregalei o olho para ver quem era, mas à medida em que a porta se abria, eu não via ninguém. Então a porta se abriu, porém não totalmente, apenas um pouco, e foi quando eu ouvi a respiração ofegante de um cachorro. O som veio da porta e foi passando lentamente pelo pé da cama, deu a volta e parou atrás de mim, porque ela estava virada para a parede. Parou atrás de mim. Eu fiquei em choque.
Nessa hora, eu fiquei em choque nessa hora, porque eu não vi nada passar pela porta. E agora, seja lá o que fosse o que fosse, seja lá o que for, estava respirando como um cachorro e parado atrás de mim. Eu fiquei dura como uma estátua, eu não conseguia me mover e sequer tive coragem de me virar para olhar. Essa coisa deve ter ficado atrás de mim por alguns segundos, embora para mim parecesse uma eternidade. Então ouvi a respiração saindo de trás de mim e dando a volta pela cama de novo, passando pela porta, e então a porta se fechou. O mais chocante é que eles não tinham nenhum cachorro. Eu estava acompanhada de uma amiga nessa viagem, que dormia em outra cama, do outro lado do quarto, mas eu não quis comentar nada com ela. Depois disso, eu tentei ficar lá e terminar o trabalho que eu tinha ido fazer, mas eu não conseguia mais ficar. Eu fiquei com uma estranha e repentina ansiedade e meio deprimida e quis voltar imediatamente para Brasília, deixando o que eu tinha ido fazer lá para trás. Alguns meses após esse episódio, e já de volta a Brasília, eu estava empenhada em meus projetos musicais quando conheci o cara que seria o pai da minha filha. Eu nunca tinha sorte em relacionamentos e isso me deixou um pouco descrente em relação aos homens. Mas resolvi dar uma chance para esse cara. E alguns meses depois estávamos juntos e eu grávida da minha filha. Eu e Fernando, nomes fictícios, ok? Eu e Fernando e o filhinho dele de outro relacionamento fomos então morar juntos em uma cidade satélite de Brasília e alugamos uma casa que dividia o mesmo lote com a dona do imóvel. A casa era meio obscura, abafada, não tinha entrada de ar, mas na pressa foi o que deu para conseguir para a gente irmos nos organizando até a chegada do bebê. A senhora, dona da casa, era uma pessoa estranha, sabe? Amarga. Ela xingava muito um jovem rapaz, parente dela, que vivia com ela na casa. Ela estava sempre gritando e dizendo nomes feios. Em uma conversa com ela, eu soube que ninguém da família dela queria mais contato com ela. Um dia, então, o Fernando estava de folga do quartel. Nessa época, ele era soldado da polícia do exército. O filhinho dele não estava conosco nesse dia. E aí, umas 2 horas após o almoço, a gente decidiu tirar uma soneca. Eu gostava de dormir colada na parede. Foi então que algo interrompeu o meu sono naquela tarde. Eu acordei com um forte barulho dentro do quarto. É difícil explicar detalhadamente, mas é como se alguém tivesse deixado um monte de panelas caírem no chão. Foi um barulhão alto de coisas caindo no chão. Então eu acordei com o barulho, mas em seguida algo chocante aconteceu. Quando eu olhei para o lado, havia uma mulher dentro do meu quarto. Ela era uma mulher baixa, devia ter em torno de 1,5 m de altura no máximo. Estava nua e o corpo era semelhante ao de uma mulher mais velha que não se exercita. Tinha um longo cabelo negro que passava da cintura e que fazia uma ponta, como se não fosse cortado há muito tempo. Ela estava de pé, de frente para a parede e ao lado do Fernando. E parecia que ela mexia em umas coisas, como se preparasse algo em uns utensílios. O Fernando não acordou com o barulho e eu estava paralisada. Eu fiquei totalmente em choque, porque até então eu achava que aquela mulher era real. A primeira coisa que eu pensei foi que aquela mulher era alguém de carne e osso que tinha invadido a minha casa enquanto eu dormia. Aquilo era assustador. Eu estava sentada na cama e olhando para aquela mulher pelada e sem conseguir reagir. Foi então que ela, de costas para mim, se sentou na cama ao lado do Fernando. E em seguida ela se deitou na cama com a gente, na beirada da cama do lado dele. Misericórdia! E depois disso ela se sentou de novo na cama, ficando de costas para mim, de forma que eu não pude ver o rosto dela. Ela estava sempre de costas.
Embora a imagem fosse meio estranha, meio translúcida, para mim até então era uma mulher de verdade. Depois disso, ela se levantou e saiu pela porta do quarto. Nessa hora, foi como se eu descongelasse e comecei a sacudir o Fernando, gritando: Acorda, acorda! Tem uma mulher aqui dentro! Foi então que o Fernando acordou e, levantando, vasculhou tudo, mas não tinha ninguém. A porta estava trancada. Foi aí que eu me toquei que aquela mulher não era alguém de carne e osso, que se tratava de algo sobrenatural. Eu fiquei horrorizada com aquilo, eu não queria dormir naquele quarto, mas nem pagando mais. Desmontei a sala e passei minha cama para lá. Eu não me sentia bem naquela casa. Por isso eu fazia de tudo para ir para a rua, para não ficar na casa. E sempre que o Fernando estava no quartel, eu ia para a casa da minha mãe ou para a casa de uma amiga. Eu evitava ao máximo ficar ali. Um dia, porém, o Fernando tinha ido buscar o filhinho dele, que nessa época tinha 2 aninhos. Foi buscar na casa da avó. E a gente almoçou e decidimos os 3 tirar uma soneca. Dessa vez, o Fernando dormiu no canto da parede, o filhinho dele no meio e eu na beirada. Foi então que algo me acordou outra vez. Dessa vez não foi um barulho alto, mas um barulho bem sutil. A sala onde estávamos era colada com a cozinha, dividida apenas por uma parede fina. Foi então que acordei com um barulho de chave abrindo a porta da cozinha. Eu congelei de novo. Achei que era a dona do imóvel que, devido ao silêncio por estarmos dormindo, achou que não tivesse ninguém em casa e estava tentando entrar na casa para roubar ou sei lá o quê. Ouvi a porta se abrir e fiquei chocada. Arregalei os olhos e fiquei olhando na direção dos pés da cama onde ficava o portal que dava para a cozinha, esperando para ver quem ia aparecer. Quando de repente surge alguém. Era um rapaz, alto e magro, com um cabelo louro, muito liso e que batia nos ombros. Ele passou muito rápido pelo portal, correndo mesmo. Sua expressão era de ódio. Ele parecia estar com muita raiva. Ele passou correndo, dando a volta na cama e pulou em cima de mim. E nessa hora eu gritei e ele se desintegrou no ar antes de cair em cima de mim. Tipo, pulou assim. Nessa hora o Fernando acordou. Nós conversamos e foi aí que ele me contou que naquela semana ele também tinha visto alguém na casa, mas não quis me contar. Ele disse que viu um homem idoso, e essas aparições talvez fossem a explicação para os pesadelos muito fortes que o filhinho dele vinha tendo. Então eu decidi sair da casa imediatamente. Pagamos o que devíamos e saímos de lá. Não vimos mais nada depois que saímos. No entanto, o Fernando ficou estranho comigo. Passamos a brigar dia e noite. Ele ficou muito frio comigo. Poucos meses depois de sair da casa, eu dei à luz a minha filha. O Fernando ficou muito feliz e empolgado com o nascimento da nossa filha, e eu pensei que aquilo era um recomeço, que as brigas iam acabar e que iríamos ser felizes. Mas isso só durou 2 meses. 2 meses depois, o Fernando ficou estranho de novo. Ficava parado, sozinho pelos cantos, pensativo, parecia deprimido. Um dia, então, ele foi trabalhar. Me deu um beijinho, como sempre fazia, e saiu. Um tempo depois, ele me ligou e disse que nosso relacionamento havia chegado ao fim, que ele não queria mais ser casado e que não voltaria mais para casa. E assim aconteceu. Foi muito difícil, eu sofri muito nessa época. Mas então nós nos separamos e hoje eu tenho um novo relacionamento e a minha filha está com 13 anos. Eu acredito que algo naquela casa influenciou na nossa separação. Não posso afirmar com certeza, mas acredito que aquela mulher sinistra fez algo naquele dia que eu não sei o que é. De qualquer forma, hoje seguimos nossas vidas separados, mas continuamos nos falando por causa da filha que temos em comum.
Espero que você tenha gostado dessa história, Ana. Um abração para você e para o Matheus. Um beijo para você, muito obrigada pela história. Muito estranho, tem coisa nessa casa, tem várias coisas nessa casa. Olha, a velha, de cabelo comprido, nua, fazendo alguma coisa ali, deitou do lado dele. O que será isso, gente? O rapaz loiro com cara de raiva. Será que ali era aberto um tipo de portal onde vários tipos de entidades, espíritos e essas coisas? Ele viu um velho, cada um tinha várias coisas ali. O cachorro. Não, o cachorro foi em outro lugar, né? Foi em outro lugar. Mas será que nessa casa dessa mulher aí que sempre xingava e tal, era tipo aberto um portal mesmo? Alguma coisa que permitia a entrada e a passagem de vários tipos de espíritos? E algum tenha influenciado ou até ficado ali junto do seu marido na época, e isso teria influenciado a mudança dele e ter destruído o casamento? Vai saber, né, gente? Não dá pra, como ela disse, não dá pra afirmar, não dá pra ter certeza, mas que coisas estranhas aconteciam ali, aconteciam, hein? Credo, e sinistras. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!